Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou o Bruno Okamoto e eu quero te fazer uma pergunta. Você já fez um produto ou fez um MVP e chegou num ponto que você não sabia o que fazer depois ou como começar a vender ou para quem vender? Então, se você se identifica com esse momento, com essa jornada, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre 4 pilares que eu considero no meu framework de lançamento que são essenciais para você lançar e escalar um micro SaaS. E esses pilares, eles não só são importantes para o seu MVP, como eles são fundamentais para você descobrir como reter os seus clientes, porque nada adianta se você escalar e você não conseguir reter os clientes. E eu vou mostrar para vocês como eu fiz exatamente no meu projeto e como eu validei isso para que você também consiga não só entender o conceito, mas ver a prática, beleza? Então, partiu para o vídeo de hoje. Galera, para começar o vídeo de hoje, eu quero falar para vocês o que é importante de fato num MVP. Um MVP, quando você constrói um produto mínimo viável, ele tem um objetivo de validar algumas premissas. Por isso que se chama um produto mínimo viável, porque ele tem que ser o mínimo necessário para você viabilizar alguma coisa ou entregar algum valor para esses clientes. Depois que você passa essa fase do MVP e você descobre o que você tem que descobrir, você tem um outro ponto que é um aspecto muito importante, crucial na verdade, que é a retenção dos seus clientes. Então, supondo que você fez MVP, lançou ele para o mercado e as pessoas começaram a comprar, o passo natural para você escalar um negócio, deixar de ser um MVP e se tornar um software de sucesso e manter um crescimento exponencial, significa que você tem que reter os seus clientes, porque no longo prazo é muito mais caro você adquirir novos clientes do que você reter os da base. Então, se você compartilha desse raciocínio comigo e entende que retenção é um dos pontos chaves que você tem que descobrir no seu MVP, então como a gente busca essa retenção desde o lançamento do MVP, beleza? Então, eu vou falar 4 pilares que, na minha opinião, vão te ajudar a descobrir essa retenção e vão te ajudar a dar uma clareza absoluta do que é importante e urgente durante os testes do MVP e o que esses pilares geram para você. Primeiro, vamos falar do público-alvo. Público-alvo. O que é público-alvo? Eu falo muito nos meus conteúdos sobre nichar, porque quanto mais específico for o seu público-alvo, mais fácil é para a gente identificar essa dor, né, para essa pessoa e o quanto ela tem essa dor. Então, no caso do MGM, pensa comigo. Abrindo um parênteses rápido, se você não conhece o meu micro SaaS, eu faço um build em public no YouTube também e eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver todas as etapas de construir um micro SaaS. Voltando ao assunto, então o que a gente fez no MGM? A gente tem uma ferramenta que ela resume grupos de WhatsApp, certo? Resumir grupos de WhatsApp, ela gera um valor para os membros do grupo, mas será que gera um valor o suficiente para eles serem o público-alvo do meu micro SaaS? Então a gente fez 2 testes no nosso projeto. O primeiro teste é que a gente cobrou R$5 para as pessoas do grupo receberem um resumo no privado. Na nossa cabeça, a gente pensou, pô, se o cara pagar 5 pila, ele vai querer pôr o bot em todos os grupos para ele receber um resumo de todos os grupos e aproveitar ao máximo esses R$5. E a gente colocou R$5 e toda vez que o bot mandava um resumo, ele falava, ó, quer receber no privado? 5 pila por mês. E um segundo teste que a gente fez para ver se os donos dos grupos veriam valor na ferramenta foi que a gente tava em 280 grupos, né, no dia que a gente fez esse teste, e a gente decidiu escolher alguns grupos aleatórios e desligar a ferramenta para ver quem que ia levantar a mão. E quando eu digo levantar a mão, é quem ia sentir falta, quem ia chegar e falar, poxa, eu queria muito essa ferramenta, ela tá fazendo muita falta. E dito e feito, primeiro teste claramente não vingou e a gente descartou a possibilidade do B2C ser um público-alvo. E se você quiser saber o porquê, veja meu build in public. E o segundo teste deu super certo e algumas pessoas levantaram a mão. E as duas primeiras personas que levantaram a mão foram os infoprodutores e donos de comunidades profissionais. Então, o primeiro pilar do público-alvo a gente descobriu e a gente começou a ter uma hipótese de para quem é esse produto. E aí que a gente começou a entrevistar essas pessoas e descobrir o quanto essa dor doía para elas. E durante essas entrevistas, a gente começou a se perguntar o que era esse valor gerado. Então, vamos pro pilar número 2, que é a proposta de valor. Então, a gente descobriu o público-alvo e a gente começou a conversar com as pessoas sobre o que a ferramenta fazia por elas. E eu não estou falando de fazer da funcionalidade ou de usar a inteligência artificial ou dos resumos, mas o que esses resumos gerava para essas pessoas. E ao entrevistar as pessoas, nós descobrimos que o que fazia muito sentido para elas era, na verdade, que a ferramenta aumentava o engajamento do grupo das pessoas. Ou seja, as pessoas, elas não só achavam super divertido a ferramenta, como elas entravam todo dia às 6 da tarde para ler os resumos do grupo. Ou seja, elas não precisavam mais acompanhar diariamente aquelas trocentas mensagens, elas liam um resumo e identificavam se existia algum tópico que ela tinha afinidade de falar ou não. Então,
engajamento se tornou uma palavra muito comum durante as entrevistas, o que nos deu um norte para nossa proposta de valor, que é gerar engajamento ou aumentar o engajamento. Então, proposta de valor mapeada, a gente desenhou uma hipótese dessa proposta de valor, que de novo, eu falo sobre isso nos meus vídeos e eu convido vocês para assistir meu Build in Public. Falando do terceiro pilar, o que era importante a gente descobrir? Público-alvo, proposta de valor, canal de distribuição. Então, se a gente sabe quem tem a dor, quem são essas pessoas, a gente sabe qual que é o valor que a gente gera oferecendo uma solução para elas, independente da solução. O terceiro ponto é como a gente vende para mais pessoas que nem essas aí, que é o canal de distribuição. Então, no nosso caso, qual que foi a nossa hipótese? Que a própria ferramenta, ela funcionaria como um produto PLG, ou seja, um Product Led Growth. A própria ferramenta seria responsável por trazer usuários e qualificar os nossos usuários. Então, quando a gente coloca ela num grupo, na minha concepção, é que as pessoas iam ver a ferramenta e elas iam querer levar para outros grupos ou iriam indicar para outros admins de outros grupos. Então, consecutivamente, no longo prazo, o meu custo de aquisição seria muito baixo, quase zero. Então, o canal de distribuição do MGM é, primeiramente, Member Get Member, ou seja, o boca a boca. O segundo canal de distribuição do MGM são Ads, e a gente vai testar canais pagos. E o terceiro canal de distribuição é o nosso networking, ou seja, minha audiência, né, que ainda é pequena, mas é uma audiência que é super engajada. A gente também tem LinkedIn, tem redes sociais, então a gente teria um canal que a gente poderia distribuir. Então, dado esses três pilares, a gente tem público-alvo, proposta de valor, canal de distribuição, e o que me leva ao quarto pilar, e não menos importante, é como a gente vai ganhar dinheiro. Então, a gente tinha uma ideia de que a gente iria cobrar assinatura, né? Obviamente. Mas a gente não sabia como cobrar ou o que fazer e qual que seria um valor que as pessoas veriam, né? Se sentiriam que elas estão pagando, mas o retorno é muito maior, que elas têm esse sentimento de ROI muito grande. Então, o que a gente fez foi colocar um preço lá em cima e dar um desconto de 50%, e em seguida a gente aplicou a mesma estratégia, que eu também tenho um vídeo que eu falo sobre as 3 métricas de SaaS que todo mundo precisa saber, e a gente descobriu qual que é a métrica de valor do MGM. No caso, a nossa value metric, né, são os membros dos grupos. Então, não faz diferença se você tem 100 grupos de WhatsApp ou você tem um grupo de WhatsApp. A gente decidiu precificar pela quantidade de membros, porque nós entendemos que quanto mais membros tem um grupo, mais esse infoprodutor tem de alunos ou tem de engajamento e, consequentemente, mais dinheiro ele ganha. Então, quanto maior o grupo, mais a gente pode cobrar ele, porque mais valor nós geraremos para ele. Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente começou a precificar a quantidade de membros com valores fixos. E para definir a nossa precificação, a gente deu um desconto de 50% no lançamento, para a gente ter uma percepção de como seriam as vendas e como esses infoprodutores, esses donos de grupo se sentiriam. Então, galera, esses 4 pilares, eles são essenciais para você descobrir para o seu micro-SaaS durante o MVP. Se você tiver clareza para quem você vende, o que você resolve, como você chega até essas pessoas e como você ganha dinheiro, você tem uma máquina que funciona, assim, de uma forma bem simplista, ela tem uma máquina que ela vai girando, porque você tem exatamente um trabalho só a fazer, que é achar essas pessoas, vender para elas, gerar valor para elas e ficar repetindo esse processo continuadamente. E uma vez que você tem um público-alvo definido e uma proposta de valor muito clara, ou seja, a comunicação ela é clara e a pessoa que está comprando, ela tem essa percepção dessa proposta de valor, ela sente que ela está economizando tempo, ganhando dinheiro, essa pessoa, ela acaba ficando na sua ferramenta e ela continua pagando, porque você está gerando esse valor para ela. Ou seja, você tem uma máquina que não só minimamente funciona, como ela também retém os usuários, porque você sabe para quem você vende, qual é o problema dele, o que ele ganha com isso. Então, o processo como um todo é um pouco simplista, porque no final do dia, se você faz isso muito bem feito para essa pessoa nesse canal, você tem uma maquininha que gira e as pessoas são retidas, ou seja, a sua retenção ela aumenta e seu churn diminui drasticamente. Se você pegasse a sua ferramenta e lançasse ela para o mercado aberto, vou dar um exemplo do que teria acontecido se a gente tivesse lançado o MGM sem a gente ter feito esse exercício. Então, supondo que o MGM ele continuasse viralizando nos grupos. Então, de um mês ele saiu de 9 para 280. Vamos supor que no segundo mês ele tivesse ido para 400. No terceiro mês, para 800, 900 grupos. O que ia acontecer com a minha ferramenta é que a minha estrutura de custo ela ia aumentar drasticamente. Eu ia estar tentando monetizar ainda o B2C. Provavelmente eu não ia conseguir monetizar os donos dos grupos, porque eu não saberia quem viria valor para pagar R$30 por mês. Então eu ia ter 800 grupos e talvez eu ficasse dando volta atrás do rabo, tentando descobrir coisas e falando assim, não, cobrem e tentar colocar trial, tentar colocar freemium, limitar o número de mensagens. Mas mesmo assim eu ia ter dificuldades, porque se eu tivesse só pensando em produto e escalabilidade de produto nessa geração de lead, eu não ia saber
para quem eu estou gerando valor ou como extrair esse valor. E, consecutivamente, talvez esse meu projeto demorasse muito mais tempo para eu ter essas respostas de como eu poderia no futuro montar essa maquininha que escala e repete o processo. Então, se vocês fizerem esse framework que eu estou falando para vocês nesse vídeo, desses 4 pilares, eu garanto para vocês que vocês minimamente vão conseguir achar uma coisa super interessante e gerar um valor para esse nicho e conseguir reter os clientes que compraram seu micro SaaS. Beleza? Galera, um rápido aviso. E se você tá nesse momento da jornada, tá com o seu MVP pronto, tá quase chegando no seu MVP, tá em dúvida sobre validar público-alvo, validar proposta de valor, venha comigo na minha comunidade. Eu estou lançando um super produto nos próximos dias e eu tenho certeza absoluta que eu vou gerar muito valor para você que tá nessa etapa, porque eu tô mais de 5 meses preparando esse produto que vai ajudar toda a comunidade. Então pula lá na comunidade, em comunidade.microsaas.com.br, porque em breve eu vou dar um super produto para te ajudar exatamente se você estiver se sentindo perdido hoje. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que ele gere um valor genuíno para vocês e que vocês realmente consigam se beneficiar e aplicar isso no MVP de vocês, tá bom? Então, eu vejo vocês na semana que vem. Até a próxima.